Então você chegou aqui na nossa aula número 1 sobre a origem da blockchain. Você deve estar se perguntando que roupa estranha é essa que eu estou vestindo e, como um bom mago, este é o meu kimono. Brincadeiras à parte, esse daqui é só um poncho, mas eu vou ficar com ele até o final. Vamos ao que interessa então. O que é blockchain? De onde veio? O que come? Muitas pessoas dizem que a blockchain surgiu através de uma publicação, né, de um pseudônimo. Ninguém sabe quem que é, ninguém sabe se é uma organização, uma pessoa só, com o nome de Satoshi Nakamoto. Você vai ouvir muito falar desse nome ainda, pode apostar. Esse mago da descentralização, o pai de todos os magos da descentralização, Satoshi Nakamoto, ele, insatisfeito em como as moedas e as transações financeiras funcionavam no mercado tradicional, o que a gente também conhece como moedas fiat, decidiu implementar, né, e criar toda uma tecnologia capaz de solucionar os principais problemas desses métodos convencionais. E em 2008, numa publicação dentro de um fórum da internet, ele publicou um artigo que a gente conhece hoje e é muito famoso, que é o White Paper do Bitcoin. E o que é o White Paper do Bitcoin? Dentro desse artigo, ele listou tudo o que era necessário para implementar uma moeda digital. E, além disso, junto com esse artigo, ele criou, implementou de fato, escreveu os códigos de programação iniciais desse projeto e disponibilizou para toda a internet. Mas tudo bem, vamos entender agora o que de fato é a blockchain e como ela funciona. Uma blockchain pode ser traduzida como se fosse uma espécie de livro-razão. O que eu quero dizer com livro-razão? Imagina que todas as transações financeiras são registradas num livro contábil. Então, é a mesma coisa que toda vez que eu fosse transferir alguma coisa para alguém, eu fosse nesse livro e escrevesse que eu, César, transferi X reais para você aí que está me assistindo. Então, todas as transações ficam salvas, certo? Mas o Bitcoin não é só isso. Satoshi Nakamoto, ele sabia que para competir com as moedas governamentais e também com outros ativos financeiros como ouro e prata, ele tinha que acrescentar algumas coisinhas a mais. Então, ele definiu 3 pilares que seria necessário para que o Bitcoin, de fato, fosse um ativo, fosse visto como uma moeda, certo? E esses 3 pilares foram a imutabilidade da rede. O que quer dizer imutabilidade? Todas as transações, uma vez salvas na blockchain, elas não poderiam ser modificadas. O que isso quer dizer? Que toda vez que uma transação fosse registrada nesse livro razão, nunca ninguém poderia ir lá e alterá-la, de hipótese alguma. Além da imutabilidade, toda a rede de transações precisaria ser descentralizadas. Ou seja, nenhum governo, nenhuma entidade como um banco poderia estar no controle desta rede. E, por fim, o último pilar para a rede do Bitcoin que ele definiu foi a visibilidade da rede, a transparência da rede. Ou seja, todas as transações dentro da rede da blockchain são visíveis a qualquer pessoa. Você pode ver todas as movimentações. Você aí pode estar achando um pouco estranho isso. Quer dizer então que todas as transações que eu fizer, as pessoas vão ver? E sim, mas tem um detalhe que a gente já vai falar já já. Falando assim, parece até muito fácil, né? A gente tem que fazer as transações serem vistas por qualquer pessoa, precisa ser imutável, então uma vez que eu registro eu não posso alterar, e precisa ser descentralizado, ninguém pode controlar a rede. Mas
para implementar esses 3 aspectos, ou seja, escrever em linguagem de programação, escrever esse código e fazer funcionar, é um desafio um tanto complexo. E é essa complexidade que a gente vai desmistificar agora, certo? Um pouquinho, né? A gente vai ver isso durante todo o curso e você vai conseguir entender o porquê essa tecnologia é tão fascinante e tão poderosa. Os 5 principais componentes de uma blockchain são os nós, os blocos, as correntes ou chains, os mineradores e a função hash. É uma sopa de letrinha que a gente vai passar um por um para entender. Vamos começar então pelos blocos. Toda vez que uma transação dentro da rede da blockchain acontece, ela precisa ser validada e ser salva dentro daquele livro-razão que a gente tinha comentado, ok? Que é a blockchain de forma geral. Então, sempre quando eu faço uma transferência, essa transferência ela tem que passar por um processo de validação e ser armazenada. Para ser armazenada, dentro da blockchain existe uma estrutura chamada bloco. E o que é esse bloco? Imagine esse bloco como se fosse uma das páginas desse livro. Então, dentro de uma página, eu posso ter várias transações escritas. Então, é exatamente assim que funciona um bloco. As transações são agrupadas e formam um grande bloco. Esse grande bloco será armazenado e ficará lá pela eternidade toda. Mas aonde exatamente esses blocos são salvos? Bem, é aí que a gente entra no segundo componente, que é o componente dos nós, ou em inglês nodes. Os nodes nada mais são do que computadores espalhados pelo mundo todo que disponibilizam espaço de memória. Então, imagine aí você com o seu HD e dentro desses nodes, dentro desses computadores, uma cópia do bloco é armazenada. E como você faz para acontecer isso? Você necessita de um programa, então você instala esse programa dentro do seu computador, que vai rodar e toda vez que um bloco novo chegar, ele vai salvar no seu computador, vai criar uma cópia exata no seu computador, certo? Tá, então imagine aí que você baixou o programinha do Bitcoin, que vai ficar salvando esses blocos no seu computador, mas quem é que envia esses blocos? Quem é que define qual bloco vai ser enviado e armazenado em todos os nós espalhados por aí pelo mundo? É aí que a gente entra no terceiro componente, que são os mineradores. Os mineradores nada mais são do que computadores espalhados pelo mundo todo também. Só que diferente daqueles computadores que só armazenam os blocos, eles têm um papel um pouco diferente. Eles precisam fornecer processamento. O que seria isso? Além de ter necessário, né, além dos mineradores terem que ter todos os blocos que foram minerados na história do Bitcoin, eles constantemente estão fornecendo processamento computacional, ou seja, o uso de CPUs e GPUs mais comumente, para fazer um processo de validação desses blocos. Então, quando todas as transações chegam e são agrupadas num bloquinho, esses mineradores precisam realizar um cálculo computacional, e esse cálculo computacional é o que vai realizar o envio desse bloco para todos os outros computadores da rede. Mas o que é esse cálculo computacional e por que ele é necessário? Bem, quando as transações são unidas em um bloco e o minerador pega esse bloco para validar, esse processo de validação é, na verdade, a realização de um cálculo criptográfico. Então, basicamente, quando um minerador pega esse bloco, ele realiza uma matemática por debaixo dos panos
E caso essa matemática seja feita com sucesso, ele pode transmitir esse bloco para todos os computadores da rede. Ou seja, na hora que o minerador realiza esse processo de validação do bloco, realizando esse cálculo computacional matemático, ele envia para você uma cópia desse bloco validado. E você é obrigado a salvar dentro do seu computador, se você quiser manter atualizado, obviamente. Para entender por que esse processo é chamado de mineração, a gente tem que entender antes o quinto componente da blockchain, que são as chains, ou as cadeias. E o que são essas cadeias? As cadeias nada mais são do que uma forma de organizar os blocos que foram minerados no passado de uma forma ordenada. E essa forma ordenada, ela é muito importante para o Bitcoin. E por quê? Porque sem essa ordenação, a gente não tem o fator principal da blockchain, que é a imutabilidade. Eu vou mostrar depois um exemplo explicando o porquê essa cadeia ordenada é segura e consegue fornecer essa capacidade de imutabilidade. Mas por hora, você só tem que saber disto, que os blocos são organizados em cadeias de forma ordenada. Então, um bloco minerado agora será sempre posterior a um bloco minerado antes dele, obviamente. Ficou meio estranho, né? E por que eu falei que era necessário entender esse conceito antes de explicar o que é a mineração? Porque se um bloco tem uma ordem e todos os computadores do mundo estão realizando esses cálculos simultaneamente, como que a rede do Bitcoin escolhe qual bloco deve ser colocado em qual posição? E é aí que entra o processo de mineração. Aquela validação que eu expliquei lá dos mineradores, aquele cálculo matemático, quando ele pega um bloquinho e valida, ele é um processo muito custoso mesmo, tá? Você hoje em dia precisa de muito poder computacional para conseguir resolver esse problema matemático. E esse problema matemático é justamente o fator que define qual bloco vai ser adicionado. Então, todos os computadores da rede, né, que estão espalhados pelo mundo, eles estão competindo quem vai ser o primeiro a resolver esse cálculo. E o primeiro a resolver esse cálculo, ou seja, basicamente quem tem mais poder computacional, vai ganhar essa prioridade de adicionar o bloco na rede. Entendeu por que era necessário entender esse conceitinho um pouco antes? E pelo fato das pessoas estarem disputando, criou meio que uma ideia de como fosse um processo de mineração, sabe? Você tá lá garimpando, que seria executando esses cálculos matemáticos, até que em algum momento você consegue e você ganha esse direito de adicionar o bloco na rede. E quando você adiciona o bloco nessa rede, você é recompensado. Você é recompensado com Bitcoin. E é por isso que ficou meio que essa espécie de padronização no nome mineração. Porque é como você estivesse lá martelando até encontrar o ouro, que é esse Bitcoin. Você até esse ponto foi capaz de entender um pouco da origem do Bitcoin e o funcionamento e seus componentes principais. Nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar sobre cada um desses componentes e entender por que esse mecanismo inteiro fornece a transparência, a imutabilidade e também a descentralização, além, é claro, da segurança dessa rede. Vocês podem ter ouvido falar por aí de pessoas que perderam dinheiro com Bitcoin, que foram roubadas ou de alguma forma foram hackeadas. Mas o que eu vou deixar bem claro é que todas essas falhas que aconteceram não partiram deste mecanismo que é a rede do Bitcoin, mas sim por pessoas que de alguma forma, em nome do Bitcoin e usando algumas artimanhas nada legais, por assim dizer, influenciaram pessoas por fora da rede a depositarem suas moedas ou a investirem de forma imprudente.
Mas o que você tem que entender é que desde 2008 que a rede está online, até hoje, 2024, desse vídeo que vos fala, a rede nunca foi hackeada. Nunca houve uma falha proveniente da rede do Bitcoin. Eu espero que até aqui você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, nos próximos vídeos a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse mecanismo da rede do Bitcoin. Eu espero que vocês deixem seus feedbacks aqui embaixo na parte de comentários, tanto da plataforma ou qual seja o meio que você está assistindo esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Abraços!